Boa noite, amada igreja. Nós somos gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez estarmos chegando até você para trazer-lhe uma palavra de edificação, de exortação, de fé, de confiança, porque nós precisamos demais disso, né? Estamos vivendo dias difíceis e que somente pela graça de Deus e pela sua palavra, que é o nosso alimento, nós temos então conseguido superar esses dias. Louvamos a Deus pela sua audiência, pela sua companhia, e nós queremos então nesse momento orar, agradecendo a Deus por esse privilégio, e depois vamos ouvir um louvor, né? E logo em seguida teremos a mensagem do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, meu Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede estar mais uma vez na Tua casa, Senhor, para assim, Pai, trazer uma palavra de exortação à Tua igreja, Senhor, que mesmo estando em casa, mas está atenta, Senhor, ao Teu falar. Que o Senhor fale os corações de cada um esta noite por meio da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, meu Pai, toque no coração de cada um, de modo, meu Pai, que os ensinamentos que serão dados aqui esta noite possam ser, Pai, salutar para a vida de cada um, e que possam, meu Pai, de fato viver uma vida agradável ao Senhor, vivendo pela fé no Filho de Deus, que deu a sua vida por nós pecadores, meu Pai, e hoje está, Pai, sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós ali, Senhor. Nós queremos então agradecer a cada um, meu Pai, que tem, Pai, já rendido a sua vida aos Teus cuidados. Cuida de todos eles e abençoa, protegendo e guardando de todo mal. E é em nome de Cristo Jesus que nós choramos. Amém. Vivemos num mundo, irmãos, em que a competitividade ela tem se acirrado a cada dia, né? Em todas as áreas da vida, seja na área econômica, seja na área educativa, seja na área social, seja na área religiosa, enfim, há disputas de todos os lados e ninguém quer perder. Todo mundo quer ser um vencedor, né? Todos os participantes estão envolvidos nessas lutas, né? Eles querem vencer a qualquer custo, até mesmo se for necessário tirar a vida dos seus oponentes. É assim que tem sido, infelizmente, no mundo, né? A verdade é que todos nós somos participantes dessas batalhas da vida e quase sempre lutamos contra inimigos desconhecidos, invisíveis, muitas das vezes, né, como é o caso desse coronavírus, cujas armas são letais e eles nos atingem tanto física como emocionalmente, também espiritualmente, o que tornam poderosos, né, os seus efeitos destrutivos para as nossas vidas, tanto para o corpo quanto para a alma, e dos quais também nós não sabemos como nos defender e contra-atacar. O problema se torna mais grave ainda quando nós menosprezamos o inimigo, né, as suas estratégias de combate, e tentamos enfrentá-lo sozinhos, desarmados. Paulo nos adverte que a nossa luta ela não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, e ele nos ordena a tomar a armadura de Deus, para que possamos então resistir no dia mau e depois termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis. Veja que Paulo ele nos dá então a dica de como vencer esses dias maus. Precisamos então nos revestir da armadura de Deus. E Jesus sabia disso, que nós iríamos passar por essas aflições, decorrente das lutas e das provações a que somos submetidos diariamente, declarando enfaticamente que Ele venceu o mundo, e por isso a vitória já é nossa, ou seja, por sua vitória na morte, Ele desfez então o poder de Satanás e sobre os homens e sobre o mundo. Por isso, todo aquele que nele crê, todo aquele que nele confia, o chama para o seu barco, nunca estará sozinho em suas lutas,
seja ela de que natureza for. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 30 ao 41, nós podemos ver o resultado verdadeiro de quando nós contamos com Jesus no barco. Então vejamos o que diz o texto. Marcos capítulo 4, versículo de 35 a 41 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Ele o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tão tímido? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Muito bem, a experiência pela qual os discípulos de Jesus passaram através deste episódio está relacionado ao contexto anterior em que Jesus proferiu as parábolas do reino e por meio delas ensinava-lhes a palavra. E como nós sabemos, a fé vem pelo ouvir. Jesus então expõe esses seus discípulos agora a uma prova prática para ver o quanto eles aprenderam da matéria que ele havia ensinado, que era sobre fé. Não basta aprender uma lição e ser capaz de repetir o ensinamento aprendido. Devemos também ser capazes, irmãos, de praticar essa lição pela fé. E esse é um dos motivos porque Deus permite que nós passemos por situações difíceis na nossa vida. É verdade que quando essas perseguições, essas provações vêm, nós não queremos aceitá-las. Isso é até natural. Nós reclamamos, nós esperneamos e procuramos vencê-las, geralmente sozinhos, com nossas próprias forças. Mas isto é impossível, como diz o próprio Senhor Jesus. Ele diz: sem mim nada podeis fazer, dando a entender que se nós quisermos fazer alguma coisa para o seu agrado, ou queremos ser vitoriosos, nós temos que estar arraigados neles. Então, depois dessa introdução, nós passamos então a agora mostrar os resultados de quem tem Jesus no barco. O primeiro resultado é que nós não temos a garantia de que não teremos problema. O versículo 37 mostra isso. O texto diz que Jesus estava no barco com aquele discípulo, ou seja, a presença física de Jesus ali não garantiu para aqueles discípulos a ausência de problemas. Isso é uma coisa que toda pessoa precisa aprender, precisa saber, pois o próprio Senhor Jesus nos disse claramente que no mundo nós teríamos aflições. Se Jesus então nos deu essa certeza, por que então nós, quando elas vêm, não queremos aceitá-las, achando que é coisa do diabo, achando que são coisas más? Mas muitas das vezes essas tribulações, essas provações pelas quais passamos, são coisas vindas de Deus para nos provar nossa fé, para nos desafiar a viver de modo confiante nele e assim viver uma vida que agrade a ele. Jesus, ele sabia que aquela tempestade se aproximava? Claro que sim, afinal de contas, ele é Deus, e também como judeu, ele conhecedor daquela região, eram muito comuns aquelas tempestades no mar da Galileia. Só que aquela tempestade que ele estava enfrentando naquele momento
não era uma tempestade comum. O texto original fala de um grande temporal de vento, um mega vento, megalea menor no grego. Mesmo com Jesus, os discípulos enfrentaram esse mega vento, algo terrível, que lá em Mateus capítulo 8, versículo 24, que é um texto paralelo a esse, no original, esse temporal é chamado de maremoto, que é uma palavra que vem da mesma raiz de abalo sísmico. Então veja que é comparado a um terremoto, só que acontece no mar. Então não era uma tempestadezinha qualquer, a situação era de perigo real. A vida de todas as pessoas que estavam ali estava em risco. Mas isso fazia parte da programação de aulas que o Senhor Jesus havia então preparado para aquele dia. Essa experiência, irmãos, ajudaria aqueles discípulos a entender uma lição que talvez eles não sabiam que precisavam aprender, que é possível confiar em Jesus durante as tempestades da vida. E essa lição serve para mim e para você também. Nós precisamos confiar em Deus, mesmo nas situações mais adversas, porque Ele está conosco sempre. Aqueles discípulos, eles não foram os únicos, a contarem com a presença de Jesus e passarem por grandes dificuldades. Nós poderíamos aqui listar vários exemplos para ilustrar essa verdade, mas fiquemos com 2 pequenos vídeos, um de um passado distante, lá da igreja primitiva, e outro atual, de como vivem os cristãos, os missionários, nos países onde o evangelho é proibido, onde o evangelho não é bem-vindo. E nós sabemos que nesses países o tratamento dado aos cristãos é um tratamento cruel, desumano, que somente quem tem coragem de enfrentar essa situação se dispõe a fazer a obra do Senhor nessas regiões. Graças a Deus, irmãos, por esses missionários destemidos, que mesmo diante dessas ameaças, dessas possibilidades reais de serem mortos, eles não desanimam e se propõem a fazer a obra do Senhor. A liberdade religiosa é um direito humano fundamental. Ainda assim, ao redor do mundo, milhões de cristãos são negados desta liberdade e são ativamente perseguidos por causa de sua fé. Confira agora os 5 países que, conforme a lista mundial da perseguição, são os mais perigosos do mundo para ser cristão. Posição de número 5, Paquistão. O único país da lista com pontuação máxima para a violência. Muitos cristãos se escondem ou fogem para outros países. Posição 4, Sudão. O Islã está profundamente enraizado na sociedade sudanesa. A liberdade religiosa não é mantida na prática. O governo já fechou diversas igrejas. Posição de número 3, Somália. Há 25 anos na lista, vemos apenas algumas centenas de cristãos no país. Quando descobertos, cristãos são expostos como um perigo para a nação. Posição 2, Afeganistão. Oficialmente, não há cristãos no país. A cultura está consolidada nas tradições familiares e tribais. Se tornar cristão é visto como traição. Posição de número 1, Coreia do Norte. Alvo das mais recentes notícias globais. Milhares de cristãos estão em campos de trabalho forçado. Se um cristão é descoberto, toda a família fica em risco. Mesmo com toda a violência e crueldade, a igreja perseguida não está meramente sobrevivendo. Ela está viva e ativa. Em muitos países, os cristãos se mantêm em segredo e não falam de sua fé. Nós não. Você pode compartilhar os desafios deles. Ninguém se iluda
achando que a vida cristã é um mar de rosas, irmãos. Diante dessas cenas que a gente viu nesses vídeos, nós não podemos de maneira nenhuma acreditar no que propalam os pregadores modernos do evangelho da prosperidade e do triunfalismo. Eles prometem uma vida sem sofrimento, sem perseguição, uma vida regalada, onde a prosperidade é uma evidência de que você foi aceito por Deus. Sofrimento, doença, provações, isso para eles é coisa do diabo e você não deve aceitar. Isto é um equívoco, é uma teologia totalmente antibíblica. Por isso, meu querido, você que crê em Deus e sabe que Ele não promete aos seus discípulos uma vida boa, uma vida sem problemas, Ele prometeu sim aflições, então você fique tranquilo, né? Confia em Deus e tudo se resolverá. Então, tanto a Bíblia, né, como a prática mostram que nunca tivemos a garantia de ausência de problemas. Um segundo resultado de quem tem Jesus, né, no seu barco nós não ficamos dispensados de fazer a nossa parte. Veja que nos versículos 38 a 40, os discípulos eles precisavam fazer a parte dele. E qual era a parte deles? Eles precisavam demonstrar a fé. Afinal de contas, eles tinham sido instruídos nesse sentido. Mas, no entanto, eles falharam nesse momento. Note que os discípulos estavam apavorados diante daquela grande tempestade. Chegaram mesmo a pensar que não havia mais saída. Normalmente, quando nós nos encontramos, irmãos, em situação difícil, a saída é buscar a ajuda de alguém. E isso é certo, devemos fazer isso sim, porém devemos ter cuidado, porque nem sempre vamos encontrar alguém disposto a nos ajudar. Só há um que está sempre disposto, de braços abertos, para nos ajudar o tempo inteiro. Este homem é Jesus Cristo. Portanto, se entregue a Ele, confie nele e somente a Ele devote a sua vida, conte com Ele em todos os momentos, porque Ele não lhe abandonará. No caso da experiência, então, daqueles discípulos, Jesus estava no barco com eles, embora dormisse tranquilamente. Ele sabia que poderia, digamos assim, se comportar daquela maneira, porque afinal de contas ele confiava em Deus. Toda a sua vida era entregue, né, à direção divina. Mas os discípulos, eles não tinham muita certeza disso. Muito embora tivesse visto Jesus fazer alguns milagres, mas essa sua atitude demonstra que eles ainda duvidavam de que Jesus pudesse então evitar aquela situação. No entanto, nós sabemos que aquela experiência era justamente para provar a fé deles. E eles sabiam que de alguma maneira poderiam então recorrer ao Mestre, né? Afinal de contas, como eu já falei, eles tinham visto Jesus operar milagres. Então foi isso que eles fizeram, né? Despertaram o Senhor e cobraram dele uma solução para aquele problema, como nós podemos ver no versículo 38, a parte B, onde diz assim: Mestre, não te importa que pereçamos? Veja, irmãos, que esse pensamento ele é recorrente na mente de muitos cristãos hoje. Pensar que Deus não se importa com as tribulações, os sofrimentos pelos quais estão passando, isso é muito comum hoje. Mas eu digo para você, meu querido, você que está passando por provações, por grandes dificuldades, seja ela de que natureza for, eu digo para você, Jesus, Ele se importa sim com a tua aflição, Ele vê o que você está passando, não é? Agora entenda, Ele está te provando, Ele está realmente trabalhando, forjando o seu caráter, trabalhando de alguma maneira na sua vida, de modo que você cresça e se fortaleça espiritualmente e se torne uma pessoa inabalável, como diz o apóstolo Paulo. De modo que esse caso em que os discípulos estavam então vivenciando demonstra bem isso. Eles não
estavam tão confiantes de que poderiam chegar do outro lado, não é, do mar de forma tranquila, porque eles tinham Jesus no barco, mas, no entanto, a tempestade veio, os alcançou e eles então ficaram desesperados, quando não deveriam ter se comportado desta maneira. Então, o discípulo ele não estava, irmão, dispensado de fazer a parte deles, né? Não era hora de ficarem desesperados como eles ficaram, mas sim de exercitar a fé que eles diziam ter. Eu pergunto para você, como é que anda a sua fé? Qual tem sido a sua reação diante das provações pelas quais você tem passado? Esses tempos em que estamos, né, isolados socialmente, qual tem sido a sua atitude? Você tem demonstrado confiança em Deus de que tudo isso vai passar e não tem se abalado, não tem vivido nervosamente, com medo de tudo e de todos, achando que a qualquer momento você vai contrair o coronavírus? Fica tranquilo, meu querido, que só vai acontecer com você aquilo que Deus permitir que venha sobre ti para te provar. Nós, fazendo aplicação disso, claramente, nós não estamos dispensados também de fazer a parte que nos cabe. Reclamar que Jesus, né, em meio à dificuldade, não está nos atendendo é falta de fé. Eu diria que uma atitude totalmente equivocada, certo? É o mesmo que você declarar, certo, a sua total falta de fé mesmo. Na hora da dificuldade é que nós realmente temos a chance de demonstrar a qualidade da nossa fé. É assim que o cristão vive. O cristão, ele vive por fé. É assim que nos dá conselho e nos orienta a palavra de Deus no tocante à fé. E um terceiro ponto que eu quero destacar aqui, que acontece, né, como resultado de termos Jesus no barco, nós temos a garantia de um final feliz. Veja bem, com Jesus no barco, nós não temos a garantia da ausência, né, de problemas, nem somos dispensados de fazer a nossa parte. Crer sempre, esse deve ser o nosso papel, né? Mas, em contrapartida, nós temos a garantia de um final feliz. Que maravilha, né, meu querido? Nós sabemos que, estando com Jesus no nosso barco, a vitória é certa. Aquele problema monstruoso que os discípulos eles enfrentavam, para Jesus não era nada, irmãos, pois sabia que toda a sua vida estava nas mãos de Deus. Podia dormir tranquilamente, sem o menor receio quanto aos acontecimentos. E essa também deve ser a nossa atitude: dormir tranquilamente, né? Viver tranquilamente, porque só vai acontecer conosco aquilo que Deus assim permitir. Como diz o salmista, né? Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Salmo capítulo 4, versículo 8. É maravilhoso, irmãos, realmente, quando nós descansamos no Senhor. Com o seu poder e autoridade, Jesus então, né, uma vez então despertado por aqueles discípulos, ele então acalmou o vento e o mar e tudo ficou calmo. Versículo 39 diz isso: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança, ou seja, grande calmaria. Esse é o resultado, irmãos, mais incrível de quem está no barco com Jesus. A garantia de um final feliz. Quero contar uma rápida experiência que vivi há 3 anos atrás. Eu com a minha família, nós fomos ao Rio de Janeiro e desejávamos muito conhecer, né, a tão famosa cidade de Angra dos Reis. Chegando ali, tomamos um barco justamente com outras pessoas e começamos a navegar então em direção à famosa Ilha Grande. Só que no percurso, né, um temporal, chuva, nos atacou e as ondas do mar
começaram então a subir, o mar começou a ficar revolto e, logicamente, irmãos, o medo nos sobreveio, não é? Nós nunca tínhamos passado por aquela experiência, então muitas coisas passavam pelas nossas cabeças. Será que nós viemos de tão longe, lá do Acre, e pereci aqui nas águas, né, de Angra dos Reis? Então nós ficávamos assim preocupados e olhando para a cara dos outros, todos com cara de medo. E no entanto eu olhava para a cara daqueles tripulantes ali que conduziam o barco, todos estavam tranquilos, e eu perguntava para eles: cara, o que vai acontecer isso aqui? Eles: não, pai, fica tranquilo, porque isso é assim mesmo, né? Essas ondas aí são comuns nessa época, mas fica tranquilo que nada vai acontecer. Mas eu via o mar cada vez mais se agitar e o barco cada vez mais balançar e tombar, e nós realmente ficando já amedrontados. Eu então, a minha esposa e minhas filhas descemos para o porão, juntamente com outras pessoas, e ali começamos a orar, para que o Senhor acalmasse, né, aquela tempestade e aquele mar, e assim nós pudéssemos chegar de forma segura ao nosso destino. E para nossa alegria, irmãos, não demorou muito tempo, né, a chuva começou a afinar, né, o vento também acalmou e as ondas diminuíram. Mas não passaram de todo, de modo que nós conseguimos chegar ao nosso destino, e ali ficamos um bom tempo. E eu então pensando na volta, como que seria, porque a chuva não tinha passado ainda, mas eu pensando: meu Deus, como é que será essa volta? De repente, se essa chuva engrossar e esse vento novamente retornar, e agora que está chegando a noite, o perigo é muito maior. Mas eu pensava comigo: não, eu tenho um Deus que está conosco, Ele certamente não nos abandonou, e Ele vai permitir que nós possamos voltar de forma segura para nossas casas. E foi isso que aconteceu, meu querido. Mas não foi uma experiência boa, nada agradável. Nunca mais visitarei o Rio de Janeiro nessa época do ano. Era o mês de maio e eu não sabia que era inverno ali, de modo que o nosso passeio, né, não só naquela cidade, mas em outra cidade que nós fomos, não foi bem sucedido, porque sempre estávamos acompanhados de chuva, né? Mas fica realmente assim como lição para nós, e também uma prova da nossa fé. Nós devemos confiar em Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. No caso dos discípulos, o Senhor Ele não se ateve, irmãos, a acalmar apenas os elementos da natureza, pois o maior perigo não era o vento nem as ondas, mas a incredulidade do coração dos seus discípulos. Jesus nos diz, irmãos, que os maiores problemas, ou seja, os maiores males, né, ou seja, os maiores problemas humanos, provêm de dentro do nosso coração, né, não das circunstâncias ao redor. Isso explica porque então Jesus ternamente repreendeu os seus discípulos, chamando-os de homens de pequena fé. E é isso mesmo, nós somos pessoas de pequena fé. Nós nos amedrontamos, nos atemorizamos com pequenas coisas, e o Senhor diz: confia em mim, eu estou contigo no barco, nada acontecerá com você. Meu amado, meu querido amigo, por mais terrível que seja a tempestade pela qual você esteja passando no momento, ela pode ser transformada em calmaria. O salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me pode fazer o homem. Então veja, irmãos, que quando nós confiamos em Deus, todas essas tempestades, né, os vales, as provações pelas quais passamos, elas podem ser tranquilamente vencidas, porque Deus está conosco. Para concluir então, irmãos, talvez alguém possa pensar: mas pastor, pelo que eu ouvi dessa mensagem esta noite, nem sempre então o cristão termina bem, principalmente diante dos vídeos que nós assistimos. E eu digo para você, meu querido, você está enganado. Quem está com Jesus no barco, ainda que morra, termina bem, pois está com aquele que tem autoridade sobre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Portanto, meu querido, o que você está esperando então para entrar no barco com Jesus? Só Ele tem a garantia, né, de que nós poderemos, melhor dizendo,
chegar ao nosso destino de forma segura. Só Ele nos garante a vitória e a vida eterna. Portanto, não hesite em entregar a sua vida a Ele, porque nessa sua caminhada, nessa sua travessia rumo à vida eterna, você tem muitas provações ainda por que passar. Mas aonde você passará a eternidade? Com Deus ou no inferno, com a besta, com o falso profeta e com Satanás? Se você decidir entrar no barco com Jesus agora, certamente você já tem a garantia de que a sua travessia será tranquila, e ainda que morra, mas a vida eterna com Cristo está segura. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele lhe dê fé para que você creia que Jesus Cristo é o único Salvador que pode então nos dar a vida eterna. Amém? Santo Deus e Pai que estás no céu, nós te agradecemos, meu Pai, pela Tua palavra pregada aos nossos corações. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, a cada dia vencer, Pai, as tribulações, Pai, as provações pelas quais passamos. E nós cremos, meu Pai, que o Senhor realmente está conosco e nos ajudará com certeza a vencê-las, meu Pai, porque o Senhor já venceu o mundo, o Senhor já venceu a morte, triunfando sobre ela, meu Pai, e é a Tua vitória, Senhor, e na cruz também é a nossa vitória, Pai querido. Que o Senhor ajude, Pai, aqueles Teus servos que estão passando, meu Pai, por essas tribulações, e os ajude, Pai, para que a sua fé não venha desfalecer, mas de forma confiante no Senhor, Pai, possam vencê-las de forma tranquila. É em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós te oramos. Amém.